seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu converso com o pecuarista Leonardo Rezende. Ele é coordenador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa. Vamos falar sobre como a pecuária a pasto brasileira pode ser mais sustentável. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver que a indústria automotiva está investindo em novas tecnologias para diminuir o efeito da poluição. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui no estúdio o pecuarista Leonardo Rezende. Ele é sócio-administrador da Fazenda Triqueda. O Leonardo também é doutor em produção sustentável e coordenador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Samantha. Leonardo, me fala um pouquinho. Você é aquele acadêmico de pé no barro, né? Desde 2004 eu estou na fazenda, já se vão 16 anos, e a gente Certo. começou a fazer a pecuária e enxergar uma forma diferente de fazer, e acabou culminando de eu fazer mestrado e doutorado estudando a experiência da fazenda. Então, Nossa, muito bacana. Você trouxe da parte prática à parte acadêmica. Exato. Geralmente o movimento é contrário, né? O Contrário. pessoal vem da acadêmica tentando aplicar na prática. Exato. E essa pegada sustentável, como é que você despertou para isso? Foi a situação global? Foi a situação da pecuária? Como é que veio isso? Por incrível que pareça, a gente precisava ganhar mais dinheiro por hectare ano. E aí a gente estava muito próximo da Embrapa, a Embrapa vinha com o movimento silvopastoril, que é integrar a árvore com a pastagem, e a gente fez para ter um retorno econômico maior, a gente fez para ganhar mais dinheiro. Gente, olha isso, fazer a pecuária sustentável pensando na lucratividade. Quando todo mundo aí fica pensando que tem que colocar dinheiro, investir, vocês foram de novo no movimento contrário. A gente foi tentando otimizar a produção e com isso descobriu que a integração e uma série de manejos e práticas regenerativas a gente potencializaria os serviços ambientais. Uhum. Você acha que a pecuária é muito vilã em tudo isso ou que a gente tem aí outras fontes mais vilãs de poluição? Eu acho que a sociedade tem que se rever e revisitar a sua consciência como um todo. A gente está no planeta há muito tempo e a gente teve um impacto ambiental, de certa modo, conservador, e nos últimos 100 anos a gente vem intensificando essa pegada ambiental. E aí eu estou falando de logística, transporte, industrialização, como todos os produtos são produzidos, dejetos, o consumo consciente. E, com certeza, a produção de alimentos também está entre esses mecanismos que devem ser revistos. Então, ela tem um passivo, mas ela tem um passivo compatível com toda a sociedade, que, de repente, a gente achou que o planeta ia aguentar toda a demanda que o ser humano necessitasse. Então, era como se o planeta fosse farto e ele ia ter capacidade de se regenerar e produzir para a sociedade de forma constante, sem um grande impacto. E nos últimos 100, 50 anos a gente viu que não. Então, com certeza, a pecuária tem seu dever de casa a fazer, assim como todos os outros setores. Todos os outros não vamos setores. vilanizar nenhum deles, mas todo mundo tem que rever suas posturas. Sempre quando a gente foca demais em um, a gente não deixa de enxergar o todo, né? Então... É verdade. O ano passado, eu me lembro que eu dei aqui, no Dia do Meio Ambiente, eu dei aqui a notícia de que em agosto nós esgotamos os recursos que a Terra poderia repor em um ano. Uhum. Ou seja, a Terra não durou um ano para nos fornecer os recursos naturais que ela consegue repor. A gente já estava no cheque especial nos últimos 4 meses e aí a gente precisa rever isso para conseguir fazer com que essa terra, de novo, possa servir ao homem. Como é que a gente faz isso com o aumento populacional? Então, exatamente. O primeiro slide que a gente trouxe e vai mostrar na TV mostra a pegada ecológica per capita e mostra esse cheque especial que você muito bem explicou. Está aparecendo aí para a gente. Em 1980, cada ser humano, pegando o consumo médio dele pelo planeta, ele precisava de um planeta para se sustentar.
Ou seja, o planeta era capaz de sustentar a população de 1980. À medida que a gente foi intensificando as compras e aumentando o consumo, aumentando o PIB, toda vez que a gente aumenta o PIB mundial, a gente, no sistema atual que a gente produz, a gente aumenta a pegada ecológica. Certo. No formato que a indústria está na atualidade. E a gente chegou hoje a uma média de 1,5 planeta. Que a gente vê ali aquela bolinha e meia, um Isso. planeta e meio hoje, 2008, a gente chegou a 1,5 planeta. E considerando que a Europa e Estados Unidos consomem 3 e que a África consome menos que 1, parte da Ásia, então a média ponderada é 1,5. Se a gente continuar no mesmo ritmo de crescimento, a gente vai chegar a 3 planetas em 2050. E o nosso trabalho, que vai de encontro à sua pergunta, é inventar novas tecnologias, desenvolver novas formas de produzir, que são economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente regenerativas, recuperando os ecossistemas para baular essa curva e fazer a gente de novo chegar a um planeta por habitante. Só por habitante. E eu não gastar o planeta do meu filho, do meu neto e não deixar nenhum passivo para eles dessa forma. Entendi. Você entende que isso é um movimento que está na consciência dos setores produtivos? Porque a gente está falando aqui de tudo, né? Nós estamos falando de construção civil, de produção de energia, enfim, uma mudança não só de comportamento, mas uma mudança de paradigma, de modelo. Você acha que é possível? Samantha, existe uma esquizofrenia hoje entre a consciência e a prática. Sim. A consciência, ela existe, está no discurso, está na apresentação de todo mundo que fala, mas interiorizar e externalizar isso no seu sistema produtivo, de qualquer indústria que seja, é um caminho mais árduo. E é um caminho que a gente tem que pegar o parque industrial que a gente tem hoje instalado, com todo o investimento, e falar, esse parque industrial ele não serve para o nosso modelo de 2050 a 2100. Ele é um parque industrial resiliente. Ele ainda está ali na inércia continuando, mas ele precisa ter um novo investimento e a gente reformatar toda a nossa forma de produção, e a pecuária está envolvida nisso também. Nós estamos num período hoje de mudanças climáticas. Se discute muito as emissões e a pegada ecológica de cada setor, mas hoje a Terra, o planeta, vive uma calmaria perto de ciclos que nós já tivemos, de resfriamento e de aquecimento da Terra. Parece que nós temos mais um slide que mostra uma antecipação do fim desse período calmo, que a gente chama de antropoceno, por conta das nossas ações? Exatamente. A gente teve uma grande aceleração da emissão de CO2, de metano, acidificação dos oceanos, extinção das espécies, desmatamento de florestas tropicais nesses últimos 100 anos. Isso está pressionando a Terra por 4, 5 lados. E o que acontece é que o Holoceno ele começou há 10 mil anos. Antes do Holoceno, o clima era tão hostil, a gente subia, a gente já teve temperaturas altíssimas, a gente já teve temperaturas baixíssimas, a gente já teve o CO2 muito maior do que a gente teve hoje, do que a gente tem hoje, mas isso nos 4,6 bilhões de anos que a Terra tem. E o ser humano está aqui há 1 bilhão e só nos últimos 10 mil anos que a gente deixou de ser nômade, porque o clima acalmou e aí permitiu que as primeiras civilizações aparecessem, que as cidades se desenvolvessem, que a gente aprendesse a fazer agricultura e a pecuária. Antes a gente era caçador, coletor e nômade. E fazia o que desse por conta dessa hostilidade, principalmente ambiental. E por isso que houve uma explosão demográfica, porque essa condição favoreceu a gente a desenvolver os sistemas, foi uma transição também do feudalismo para o capitalismo e junto com a medicina evoluindo, e a gente aumentou a produtividade, a gente aumentou a população e aumentou a pegada ecológica envolvida. E tudo isso está pressionando para que esse tempo termine antes. A gente deveria ter mais 50 mil anos de Holoceno e tempo calmo. Só que, pelo fator da influência do homem, a gente já tem esse regime de chuva causando as catástrofes que estão acontecendo, a gente tem grandes secas, a gente tem tornados mais intensos. Esses eventos extremos que a gente tem visto. Esses extremos climáticos que não eram para ter na frequência que eles acontecem. Entendi. Bem, de qualquer forma, o que eu entendo é que
essa consciência está acontecendo no planeta, né? A gente está percebendo que alguma coisa está errada e que a gente precisa rever essas posturas. E a pecuária, ela tem levado muita culpa, muita má fama, e a gente percebe que isso é um movimento de mercado todo, de produção toda. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho mais a respeito disso. Nós temos aí alguns blocos do programa. Não deixe de assistir porque está imperdível. Eu vou explorar muito ainda, Leonardo, aqui. Agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, o assunto é poluição. E a poluição que pode ser gerada dentro de uma fazenda é de diversas formas. Ela pode ser poluição por resíduos sólidos, poluição de água e poluição de ar. Esta poluição pode ser em algum momento suportada pela sociedade sem licença ambiental? A pergunta é essa e a resposta vem no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o coordenador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa, Leonardo Rezende. É já que a gente volta. De volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos em aberto a questão da poluição. Quando se fala em poluição, a impressão que nos dá é que quem causa poluição efetivamente precisa reparar esta poluição, porque o risco e o lucro de uma atividade poluidora não pode ser suportada pela sociedade toda, mas não é bem assim. Todas as atividades humanas causam algum tipo de impacto ambiental e esse impacto, muitas vezes, é poluidor, né? Ele é poluente do meio ambiente. Quando estamos falando das atividades agropecuárias, produtoras e produtivas de alimentos, essa poluição, ela é calculada. Então, você tem as embalagens de agrotóxicos, você tem as emissões pelo trator ou pelas máquinas de colher aquela plantação, você tem os efluentes, às vezes, né, que podem carregar algum tipo de químico para dentro da água, e é para isso que existem os processos de licenciamento ambiental, para que essa poluição seja medida, e à medida que esta poluição é conhecida, ela pode ser suportada ou não pela sociedade. A suportada ou suportável vai receber o licenciamento ambiental. A que não pode ser suportada, está acima das médias, e existem médias, existem medidas para cada tipo de poluição, ela vai ter que ser readequada para ganhar um licenciamento, senão não pode ter a licença ambiental. Existem estados que não têm licenciamento ambiental para atividades agropecuárias no geral, como é o caso do Mato Grosso, que tem a licença ambiental única. Existem estados que não têm essa licença única, mas que cada uma das atividades, a granja, o confinamento, precisam de licenciamentos específicos. Então, é verdade que tem, sim, índices de poluição suportáveis pela sociedade, ok? Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, ou você pode entrar em contato com a nossa produção no telefone número 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Quase 2 milhões de caminhões movidos a diesel transportam a maior parte das cargas pelo Brasil. Para reduzir a poluição, as montadoras investem em novas tecnologias. Motores elétricos e a gás biometano já estão em testes. A gente já pode chamar esse caminhão de veículo verde. O apelido tem um motivo. Ele é movido a GNL, o gás natural liquefeito. Para abastecer um caminhão desse se leva de 15 a 20 minutos. O tempo é semelhante a um caminhão movido a diesel. A autonomia também é igual. Tanque cheio de gás natural significa 1.100 quilômetros. Essa montadora começou 2020 apostando na produção de caminhões sustentáveis. Nos últimos 4 anos, foram mais de 2,5 bilhões de reais em investimentos. Entre as novidades estão veículos movidos por gás natural veicular ou biometano. Resultado, redução de até 90% de gases poluentes na atmosfera. Fora da Europa, o Brasil é o único país produzindo os caminhões verdes.
O particulado, que é aquela fuligem que a gente vê, muito comum dos motores a diesel, não existe no gás. Ela é bem reduzida, ela é quase zero. Então isso para cidades grandes como São Paulo e outras capitais é fundamental. A gente está reduzindo não só o CO2, que é um compromisso global, mas a gente também tem a redução local das emissões, o que dá uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Em Resende, no Rio de Janeiro, a fabricação desse caminhão elétrico vai começar no segundo semestre. O veículo vai ter um sistema inteligente para calcular o consumo de eletricidade de acordo com o peso da carga transportada. E mais uma novidade, 40% da energia que o veículo gasta para acionar os freios é usada para recarregar a bateria. A Ambev já testa esse sistema e faz a entrega dos seus produtos com 2 caminhões elétricos. Sem o diesel, foram 11 mil toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera em um ano. O problema, por enquanto, mora no custo. Segundo as montadoras, um caminhão movido a gás que rode por 1.100 quilômetros gastaria R$ 99 a mais do que com diesel. O preço final do veículo também é superior, 30% mais caro. Mas para os especialistas, o futuro desse tipo de caminhão no Brasil é promissor. O crescimento que nós tivemos nesses segmentos de extrapesados foi muito forte. Qual dos mercados mundiais, excluindo China, que tem tido um crescimento tão expressivo quanto o mercado brasileiro? Isso faz com que haja exatamente o interesse de todas essas empresas em permanecerem. Ou seja, o grande incentivo é o mercado brasileiro. E a gente continua o nosso bate-papo com o pecuarista Leonardo Rezende. Ele é sócio administrador da Fazenda Triqueda e coordenador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa. Leonardo, a gente estava falando a respeito dessa aceleração que o ser humano provocou em eventos climáticos e essa pegada realmente ecológica que o ser humano está tendo, mas que parece que há uma mudança, talvez até de paradigmas, principalmente dessa nova geração, né, que está chegando com uma consciência diferente, que está evitando o uso de material reciclável. Essa mudança de comportamento, você enxerga isso no movimento mundial? Enxergo. E é claro que a nossa geração que cresceu não vendo que o ecossistema tinha um limite, a gente tem mais dificuldade de absorver, interiorizar isso e colocar em prática. A geração nova, que já nasceu sabendo que tem que reciclar, que o planeta não vai ser suficiente para ele tem isso muito mais natural, igual ele tem a informática, as redes sociais e as outras ferramentas. Já é meio intuitivo para ele. É meio intuitivo. Certo. E os sistemas, eles podem ser diferenciados do ponto de vista de sustentabilidade hoje? Existe uma forma da gente diferenciar quem está fazendo certo de quem está fazendo errado? Tem como medir isso agora? Tem como medir, tem ferramentas objetivas que a gente mede. E é importante a gente entender que o Brasil tem muito mais a ganhar se a gente abrir as nossas fragilidades e trabalhar elas, porque poucos países no mundo têm a nossa condição de fazer a pecuária a pasto e fixar carbono no solo com a pastagem. Então, se a gente não olhar para dentro e começar a melhorar o manejo, começar a prestar atenção em biodiversidade, começar a usar menos input químico, a gente vai perder essa oportunidade de ter uma carne diferenciada. Você acha que o produtor vive meio na defensiva? Talvez porque é um pouco atacado demais também, né? Eu acho sim, e eu acho que ele é atacado demais, mas fica um discurso polarizado, igual a gente está tendo na política brasileira, na política americana. Ou é esquerda ou é direita. Nos times de futebol. Não existe ótimo dos dois lados, né? E ninguém é 100% sustentável. Tá certo que a gente tem reserva legal, que a gente protege a APP e que a gente faz uma série de serviços ambientais. Mas dentro da sua pastagem, ela pode gerar melhor ciclo do carbono, melhor balanço de nutrientes, maior biodiversidade. Parece que você tem um slide também a respeito disso, Isso, a gente tem um primeiro slide que fala sobre sistemas que conservam energia e sistemas que perdem energia. Isso é entropia e sintropia? Exatamente, isso é que o Ernest fala nas agroflorestas, isso aqui parece um nome difícil, mas é muito simples de entender. Entropia é um sistema que perde calor. A Maria Fumaça, antigamente, você colocava lenha para o trem deslocar, aquele calor fervia uma água e deslocava o trem.
a partir daquilo, aquele calor saía pela chaminé e ele não era reaproveitado para nada. E você tem um sistema que ele é aberto, ele só perde calor. Se a gente encanasse a chaminé da Maria Fumaça, ela podia esquentar uma água de um frigorífico, ela podia gerar energia, ela poderia fazer outros serviços ambientais. E isso é um sistema entrópico, é a foto daquela pastagem que a gente está vendo, um solo degradado, com terra aparente, e que a gente perde terra todo ano. 1% das terras do mundo degradam por ano. 30% da superfície global é pastagem. 30% da superfície global é pastagem. 20% da superfície brasileira é pastagem. Certo. E no Brasil a gente tem 70% dessas pastagens com algum estágio de degradação. É uma foto da atualidade que não é uma realidade boa para a gente pensar. Então, a gente com poucas correções, a gente poderia fazer 70% passar a fixar carbono no solo. Você fala poucas atitudes, poucas ações, não é caro isso? Porque quando a gente fala de recuperação de pastagem degradada, o que me vem à cabeça é um agricultor que foi incentivado, paranaense, que foi incentivado a ir lá para o norte do Mato Grosso com solo diferente, ele saiu da Mata Atlântica, foi para o Cerrado, chegou lá bem intencionado, começou a fazer, o boi comia um pasto gigante, não engordava, porque não tinha feito correção de solo, não tinha tecnologia, não tinha ninguém para ensinar. Aquela pastagem está degradada e ele não tem dinheiro para investir. Como faz isso? Então, outro dia eu estava consultando um amigo da agricultura sustentável. A gente tem trocas e a agricultura está até mais organizada um pouco do que a pecuária nesse aspecto. E eu perguntei para ele, como é que você faz uma pastagem degradada? Ele falou, olha, a gente não reinveste nessa pastagem, a gente não reforma essa pastagem, a gente não revolve a terra, não coloca insumo. O que a gente faz, a gente melhora o manejo desses animais. Porque o pecuarista, ele entende muito do gado, da genética, da produção, e ele entende pouco de solo, ele entende pouco da matéria orgânica que está do solo, ele entende pouco da troca desses macro e micro elementos que estão ali envolvidos. É por isso que muita gente acabou quebrando na pecuária, por conta de não entender o mecanismo de que o solo era um fator super importante nesse processo. O solo é o fator mais importante de tudo. A gente tem que entrar no pasto igual um agricultor de hortaliça entra. Todo dia essa pessoa está ali analisando o solo e as dinâmicas que estão ali envolvidas. Então, a gente tem que desenvolver essa sensibilidade na pecuária e o pecuarista mudar o foco dele principal. Ele não é um produtor de carne, ele é um produtor de capim. E a gente tem um segundo slide que vai mostrar isso. E sendo um produtor de capim, você tem que entender da dinâmica que é importante para o teu solo estar produtivo ou não. Que está mostrando ali a degradação dessa pastagem, no sentido, inclusive, com emissão de CO2 depois de degradado. Exato, porque toda a biomassa, todo o capim que você tem abaixo do solo, acima do solo, você tem abaixo com o sistema radicular. Toda vez que você perde vegetação acima do solo, essa pastagem degrada, e ela fica debilitada, ela não fica com essa capacidade produtiva ótima, a gente está perdendo raiz no solo. Então, a gente está liberando carbono que estava estocado de forma segura para a atmosfera. Então, além de você dizer que existe a perda e a emissão de gases pelo próprio animal, você tem uma perda de CO2 pelo solo e você acaba tendo mais emissões por conta da degradação. Só que exatamente, só que o caminho inverso é uma grata realidade, porque hoje o pecuarista é o tiro mais curto para fixar carbono no mundo, com pouco investimento. Porque a gente vai manejar melhor esses animais, a gente vai observar mais essas dinâmicas da natureza e a gente vai trabalhar, a grande diferença é que a gente vai trabalhar a favor da natureza, a favor do ciclo d'água, do ciclo do carbono, da dinâmica de nutrientes, da biodiversidade. Uma pecuária degradada na nossa pesquisa tinha praticamente cupim e formiga, 2 indivíduos de biodiversidade altamente resistentes. Que é o que a gente vê, inclusive, né, no pasto, um monte de, eu digo, plantação de cupim. Mas a gente pesquisou outros 2 tipos de pecuária produtiva, sustentável, e chegamos a 9 indivíduos. A gente chegou a uma segunda classe de minhoca, de ácaro, de besouros, chegando a ter borboletas, chegando a ter outros animais. Então, quanto mais indivíduos a gente tem, mais equilíbrio ecológico a gente está ali envolvido. E a gente quer botar a natureza para trabalhar a nosso favor.
Faz todo sentido para mim, todo sentido. Gente, é cada aula. Eu amo esse programa, sabia? Porque eu sou advogada, pensa a aula que eu estou tendo aqui agora. Leonardo, a gente vai dar um intervalinho rapidinho, a gente volta mais no próximo bloco. Vai para o intervalo, mas eu volto rapidinho e continuo a conversa com o coordenador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa. Já, já. De volta com Ação Sustentável, recebendo hoje o Leonardo Rezende, sócio-administrador da Fazenda Triqueda e coordenador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa. Vamos começar por aí, Leonardo. O que seria uma pecuária regenerativa? É uma pecuária que revitaliza o sistema. Em vez de a gente ter um déficit ecológico, a gente tem um superávit ecológico. Ele basicamente, a ferramenta mais fácil de medir é o percentual de carbono que a gente estoca no solo. Se a minha matéria orgânica está aumentando, tanto na parte superficial do solo como abaixo do solo, eu estou trabalhando direito, aquele solo está ficando mais rico. Mas isso é feito com insumo? Ou você me falou que é com manejo melhor desse animal? Rotatividade, vamos botar na prática. O sistema rotativo, o manejo voazan é o primeiro passo que a gente tem que entender. Certo. Só que ele é muito simples você falar, eu faço o manejo dos animais. Mas você calcula qual a sua capacidade de produção de forragem, você adequou direito sua taxa de lotação, você entendeu o contexto que você está no Cerrado, você está na Mata Atlântica, você está no bioma amazônico, no Pampa. Você entendeu quanto que é a sua estação seca e quanto que é a sua estação chuvosa e que esse animal vai ficar mais tempo numa estação na pastagem e menos na outra. Porque você tem uma estação de crescimento de capim, que seria o verão, e você pode usar mais aquela área e você tem que ter a consciência que no inverno você tem que calibrar seu sistema com 2 planejamentos. O que a gente chama lá no Rio Grande do Sul das invernadas. Né? Exatamente. E esse sistema vai fazer com que eu tenha todo esse conhecimento vai agregar de forma que eu consiga manejar esse gado para enriquecer o solo. E você falou uma expressão aí no último bloco que você falou colocar a natureza para trabalhar para a gente. Como é que eu coloco a natureza para trabalhar para mim? E você vai entender dentro desse manejo rotacionado quantos piquetes você tem na fazenda 20. Você tem que entender esses piquetes individualmente, ver qual é a deficiência de cada um. E você, no seu plano de manejo, você vai anotar que o pasto precisa de maior descanso ou não. Você vai usar a cerca elétrica hoje para pressionar os animais, que acontece muito, o animal super pasteja uma parte do pasto e pasteja pouco outra. Então a gente às vezes tem o topo de morro sobrando capim e mais perto do córrego, da água, do coxo de sal, aquele capim baixo. E a gente tem que tentar fazer igual uma poda de um campo de futebol do jardim da sua casa. Fazer esse pastejo por igual. Para que toda a área seja cortada e que comece um novo ciclo de crescimento e um novo ciclo de fixação de carbono. A gente tem 6 curvas de crescimento de capim e 6 curvas de crescimento de carbono no solo, no verão. Então a gente tem que tratar igual uma capineira. Não tem que fazer um planejamento, de fato, com os 365 dias do ano. Sim. E anotar o que foi de sucesso, o que precisa ser melhorado e o que ficou de aprendizado depois de cada pastagem dos animais nesse sistema. Você vê um produtor fazendo isso sozinho ou você acha que precisa necessariamente de assistência técnica? A pecuária regenerativa está bem consolidada pelo mundo todo. A gente tem exemplos na África, na Europa, nos Estados Unidos, os produtores de carne a pasto estão colocando isso no rótulo, entregando o produto de carne a pasto com a identidade de mais sustentável do que a pecuária de confinamento. Então, hoje tem muito material que dá para a pessoa buscar. E pensando nisso, a gente se associou à rede Savory Network, que é uma rede global que tem um protocolo e tem um checklist, tem todo um aparato para ajudar esse produtor a dar os primeiros passos. Como é que o produtor tem acesso a isso? Na internet ele acha muita coisa sobre o Savory e sobre pecuária regenerativa, sobre agricultura regenerativa, o material já é vasto, a gente tem exemplos no Brasil. A gente tem exemplos fora e no site nosso do Pecuária Neutra e Regenerativa a gente também tem links. Como é o site?
é www.pecuarianeutra.com.br. Olha aí para você, hein? Anota aí, www.pecuarianeutra.com.br. Pelo menos, ó, por curiosidade. Vamos lá. E aí, como é que a gente põe a natureza para trabalhar a nosso favor? Aqui a gente explicou como é que a gente maneja o gado. A gente vai potencializar a fotossíntese. A fotossíntese é uma dádiva natural que a gente tem que converte energia solar, água, em açúcar, em carboidrato. O capim é um carboidrato. Aquele carboidrato ele vai engordar teu boi. Que vai se transformar em proteína. Que vai se transformar tudo em milagre, proteína. né? E esse mesmo carboidrato vai alimentar toda a biodiversidade que está ali envolvida. A gente está falando que hoje em dia a gente não tem mais o besouro rola-bosta nos pastos, a gente não tem mais a minhoca. E todos esses indivíduos prestam serviços ambientais que se nutrem a partir do carboidrato. Abaixo do solo tem o dobro de vida do que acima do solo. São 200 milhões de indivíduos por quilo de solo. A gente está falando de enzimas, bactérias, patógenos, fixadores de nitrogênio. Então a gente precisa deixar de ser mono, que é a monocultura. A gente pode ter pecuária a pasto, mas tem que chegar ao todo, a diversidade que existe ali. E essa que é a função do pecuarista agora. E é possível fazer isso, por exemplo, com uma braquiária? Claro, claro que sim. Com uma medícula, lá, tem muito, hoje se discute muito a pecuária do Pantanal. Vai substituir aquele pasto que passa pelo processo de alagamento e depois ele fica seco. Essa substituição de pasto pode fazer esse papel? Tem que ser pasto nativo na região? Pode ser qualquer pasto, pode ser qualquer espécie única que a gente utilize na monocultura da forrageira, mas a visão é do todo. A gente tem que entender o contexto holístico e a gente tem que trabalhar não para engordar o boi. Engordar o boi é o produto... É a consequência. É a consequência. A gente tem que enxergar as dinâmicas naturais e botá-las a nosso favor, porque qual que é a diferença entre a indústria agropecuária, que tem uma pegada ecológica alta, da que é eficiente ecologicamente? A que tem a pegada alta, ela impõe à natureza um comportamento à base de fertilizante químico industrial, herbicida e agrotóxico. Então você fala, eu quero que você desempenhe assim. Só que essa forma não é mais sustentável. Então tem outra forma, que é a leitura da natureza, entender os ciclos e as dinâmicas dela e potencializar eles. Isso é o que a agrofloresta faz, isso é que o Ernest Goethe faz, isso é que o Savory faz e é isso que a gente quer fazer, entender o ciclo. São 4 grandes ciclos: carbono, água, biodiversidade e dinâmica de nutrientes. E a gente vai ter raízes mais profundas, favorecer taxa de infiltração de água, diminuir velocidade de escorrimento superficial, a gente vai ter uma troca de nutrientes maior no solo e vai ter as microrrizas trabalhando, fixando o fósforo, o potássio e outros nutrientes que a gente precisa. Tudo isso naturalmente e tudo isso com uma boa produtividade? Sim, se a gente pegar a produtividade média do Brasil, que é 0,7, com certeza é uma boa produtividade. Agora, a produtividade de 5 cabeças por hectare ano, 20 arrobas por hectare ano, ela é feita à base de uma indústria de combustível fóssil. A gente bota muito nitrogênio, muita ureia e muitos componentes que estão ali. A máquina que passa tudo consome a indústria do petróleo. E a gente quer uma nova indústria. E se a gente está falando de carbono, a gente não pode estar consumindo combustível fóssil. Então, até onde você ter 5 cabeças por hectare é sustentável? Existe essa pergunta. Não é um confinamento, mas é quase. Então, tudo é um ajuste para o meio, não existe radicalidade. A gente pode usar adubo, a gente pode lançar a mão de um herbicida, mas a tendência é que aos poucos a gente torne essa área independente, que demande cada vez menos desses inputs que aumentam a pegada ecológica. Em busca do número ideal de cabeças por hectare naquele cenário natural. Exatamente. É a mesma coisa você pensar de um indivíduo no hospital. A terra é um substrato. Hoje em dia a gente bota adubo numa veia e a gente bota o soro na outra veia. A gente quer que esse paciente, que ele comece a alimentar melhor, que ele coma salada, que ele pratique atividade, que ele tenha uma vida menos estressante. É isso que a gente está fazendo. Hoje a terra está funcionando à base de um pacote químico e um pacote industrial de escala, igual o Henry Ford da produção em escala.
e agora a gente precisa olhar mais, igual a gente precisa rever o nosso modo de vida nessa sociedade acelerada, a gente precisa rever o modo que a gente se relaciona com a Terra e reconectar com a Terra. A gente não tem mais a conexão, a gente não sabe pegar o solo. O pecuarista não sabe. Ele lembra do besouro rola bosta quando ele era pequeno, mas que não ficava viu mais, batendo no lustre, mas ele nem percebe que ele parou de existir na fazenda dele há 20 anos. Gente, olha, muita quebra de paradigma aqui. A gente vai para mais um intervalinho, não sai daí, a gente já volta com essa entrevista. De volta com a Ação Sustentável, recebendo hoje o Leonardo Rezende, sócio administrador da Fazenda Triqueda e coordenador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa, dando uma aula aqui para a gente a respeito de como fazer naturalmente com que esta pastagem alimente melhor o seu gado, tenha menos impacto, fixe carbono, tenha toda uma biodiversidade. Leonardo, olha, nós estamos quebrando todos os paradigmas aqui. Uma pergunta que não quer calar. Você está dizendo que a gente precisa parar de dar estímulo artificial para que haja um equilíbrio, né? Voltar a esse equilíbrio de ter um número ideal de cabeças no pasto daquela região. Pode ser maior numa e maior na outra. Eu vou conseguir fazer com que isso seja rentável? Por que você coloca 5 cabeças de gado por hectare? Porque dá mais dinheiro para o produtor. Como é que eu faço isso ter um retorno financeiro? Sim, dá mais dinheiro, mas tem um custo dessa tecnologia, desse adubo, dessas máquinas trabalhando no campo mais alto. Até os produtores de soja, de algodão, estão começando a praticar agricultura sustentável e diminuindo o índice de aplicação de químicos, na verdade. Dos químicos, mas dos fungicidas, por exemplo. Antes ele passava 5 vezes jogando fungicida, agora ele passa 2. Então, o que ele está fazendo? Ele está lendo melhor todo o ecossistema produtivo dele e fazendo uso de maior precisão da quantidade que ele precisa de colocar. Então, com isso ele diminuiu 30% o custo dele. Sim. Então, se 0,7, que é a média do Brasil, é pouco, e se 5 seria o objetivo, o melhor resultado... Estamos falando aqui de cabeça por hectare? Cabeça por hectare, a gente vai ter um ponto de equilíbrio no meio, onde eu vou ter um custo menor, com 2 cabeças, 2,5, 3, dependendo da região, e que eu vou ter a produtividade com custo menor e vai ser o ganha-ganha de todas as pontas da natureza e do bolso do pecuarista. A gente está falando de tirar um pecuarista de R$500 por hectare ano a R$800 por hectare ano, sem fazer a pecuária de 5 cabeças por hectare. Você acha que a sustentabilidade já é um diferencial de mercado? O consumidor entendeu que ele pode buscar um produto sustentável e ele está disposto a pagar mais por isso? Olha, se o consumidor está disposto a pagar mais, a gente cai numa esquizofrenia um pouco parecida com aquela que a gente falou da indústria, do discurso e da prática. Os consumidores querem, todo mundo fala que é um produto mais sustentável, mas quando cai na gôndola, a gente não sabe até onde ele enxerga. O que eu sei é que vai ser mais barato eu produzir potencializando os ciclos naturais. Sim. E eu vou usar isso como marketing da minha carne. A gente tem um case de sucesso que é a Granbif, que a gente colocou no mercado. Certo. E essa carne foi para a Europa, ela foi exportada, ela começou a ser vendida no Brasil. E quando ela estava no Brasil, a Granbif ficava na mesma prateleira, com o mesmo preço do melhor produto da JBS, da Marfrig e dos outros, que gastavam uma verba de marketing publicitária, contratando artistas para fazer propaganda da carne, e a Granbif não, ela só colocou as competências ambientais da carne dela. E ela teve uma saída... Acabou tendo uma saída. Pelo mesmo preço. Então, essa visão de quanto a mais eu vou vender meu produto, se a gente já está ganhando um sistema produtivo com menor custo e maior produtividade, se o consumidor ainda não está enxergando e precificando isso nesse ano que a gente está, pelo menos isso serve como marketing. Eu deixo de gastar como marketing e essa carne vai ser mais valorizada. O leite também está sendo vendido na rede Zona Sul do Rio de Janeiro, o leite da pecuária neutra. E com esse diferencial de sustentabilidade. Você trouxe até uma imagem de rótulo que você acha que tem que ter realmente tem que ser escancarado, assim como a gente vê ali no selo de energia dos produtos eletrodomésticos que a gente compra.
Tem que ter isso, por exemplo, na carne. Óbvio, na carne, no leite, na soja, a gente não vai produzir mais commodity, a gente vai ter o peso ambiental. Se o produto é A, B, C, ou D ou E, em termos de sustentabilidade. E isso deveria ser exigido pelos bancos, deveria ser exigido pelo Ministério e principalmente pelo consumidor. O consumidor é o maior vetor de mudança. Se o consumidor começar a ler o rótulo e se envolver mais com os produtos, a gente vai ver esse mercado crescer cada vez mais. E hoje em dia a gente já tem essas redes sociais facilitando o contato entre as pessoas que querem consumir. O consumidor moderno quer entender de onde vem seu produto, qual a pegada, se possível até se relacionar com o produtor. É verdade, essa coisa da empatia que está rolando entre o produto que eu consumo e a empresa que o produz é uma tendência, eu entendo. Você tem exemplo prático de aumento de renda, de produtividade e renda com essa iniciativa? Então, a gente tirou fazendas produzindo de 1 cabeça por hectare e colocou a 2 cabeças por hectare, só mexendo no manejo, e a gente praticamente saiu de uma renda de R$500 por hectare ano para R$800 hectare ano, 900. Chegando próximo da soja, do milho e de outras commodities que são as líderes em lucratividade do Brasil. Isso e é uma iniciativa que todo pecuarista pode ter acesso? Eu acho que sim. Hoje, com a internet, com essas ferramentas, está tudo muito disponível. Mas a gente tem, no segundo slide, as plataformas que a gente acabou desenvolvendo ao longo desses 3 anos que a gente vem trabalhando sobre o tema, que é o projeto Pecuária Neutra e Regenerativa. Que o pessoal está vendo ali, Pecuária Neutra e Regenerativa. E também o Savory Network, que seriam 3 protocolos hoje, igual a gente tem protocolo do orgânico. Sim. Você vê que hoje a gente não falou de orgânico, a gente falou de produção sustentável. Então a gente pode lançar mão de alguns inputs, de alguns defensivos ou insumos gerais. Sem problema nenhum. O negócio é uma visão de horizonte, um planejamento de longo prazo para a gente capitalizar todo esse poder. A natureza ela é tão forte, ela é tão rica, ela é tão pujante. Ela é tão inteligente. Ela é tão inteligente e a gente não pode olhar para ela e achar que a gente vai dominar assim como a gente foi colonizado. A gente está colonizando a pastagem e a gente tem que entender a pastagem e trocar com ela e potencializar. Então, no site Pecuária Neutra, no site Savory, que é fácil, só botar no Google você vai achar, você vai ter os primeiros passos para ir atrás dessas informações. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato? Tem alguma linha direta para conversar? Claro, no site vai ter o contato, vai ter o e-mail e a gente está aberto à visita e à disposição de apoiar os produtores. Lá na fazenda, que você saiu da fazenda e foi estudar, virou acadêmico para aplicar isso. Você lá na Triqueda, você tem toda a sua pecuária sustentável? Não sei se eu posso dizer que toda sustentável, mas a gente já está uns 2 degraus acima. A vida nossa é uma longa escala de práticas de sustentabilidade, de práticas regenerativas. A gente tem que usar mais álcool do que gasolina, a gente tem que andar mais, a gente tem que não usar sacola plástica, a gente tem que comprar menos por impulso. Comprar menos, gente. Isso é um ponto básico que eu sempre digo. Consumo consciente. Consumo consciente. Pelo menos enquanto a gente tem essa indústria instalada. Quando vier a nova indústria, a indústria da sustentabilidade, a gente vai poder consumir e saber que a gente está fazendo bem ao planeta. Então, o que eu te falo que na Triqueda a gente tem o silvopastoril. Subimos um degrau. Sem dúvida. Aí, o segundo, a gente fez a prática regenerativa, segundo degrau. O final dessa escada seria, talvez, entender o ciclo de uma floresta tropical brasileira e imitar ela ao máximo em todas as dinâmicas. Então, o nosso benchmark, nosso horizonte é quase intangível, porque a gente não tem como produzir em escala próximo, mas a gente tem que estar sempre olhando para lá e tentando subir mais um degrau. Chegar mais próximo possível para que isso possa ser quase o ideal. E parafraseando Alan Savory, que é o grande fundador do projeto, não existe uma profissão mais importante do que o pecuarista para fixar carbono no solo com baixo custo. São pequenas mudanças na visão, no entendimento da dinâmica
da fazenda, que vão fazer com que ele deixe de perder carbono do solo e passe a fixar carbono no solo, contribuindo para a diminuição do aquecimento. Não, e aí ele sai de vilão da emissão de gás do efeito estufa para herói. É uma mudança absurda. Absurda. Ele podia sair de vilão para não ser atacado, mas ele pode sair de vilão para herói. Ele pode ser um mocinho da história. Muito bom, Leonardo, muito bom. Muito obrigada por vir dividir o conhecimento com a gente, por deixar aí à disposição das pessoas todo esse conhecimento. E parabéns pelo trabalho. É difícil a gente ver esse fluxo de ir da fazenda para a academia. Geralmente é ao contrário, então muito bem. O Ação Sustentável fica muito feliz com a sua presença. Obrigado, Samanta. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar aqui. Que bom, muito obrigada. Gente, o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.